O tema da mensagem de hoje é: as bênçãos vêm depois da prova de fé. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, diz assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa é uma história, amado, de uma mulher chamada Ana, uma serva de Deus. E essa mulher, ela tinha um sonho que talvez para você, mulher, nos dias de hoje é muito simples. Era o sonho de engravidar. Naquela época, era um sonho para ela impossível de acontecer, porque ela era estéril. E a Bíblia diz que, por ser uma mulher casada, e ainda nos costumes da época, porque a mulher, se ela não tivesse filho, ela era considerada uma pessoa imprestável. Imagina, né? Hoje a pessoa tem a opção de não querer ter filho, mas naquela época fazia parte, porque as famílias eram numerosas. E naquela época, principalmente no país de Israel, havia-se o costume também que o homem, ele poderia ficar com quantas mulheres ele quisesse, desde que ele sustentasse ela e os seus filhos. O seu esposo tinha um nome bonito chamado Eucana. Um nome desse, meu Deus, não daria nem para casar, né? Mas enfim, ela conheceu e amava esse Eucana. Eucana tinha uma outra mulher, que também é um nome muito diferente, chamado Penina. Então ele tinha as principais, Ana e Penina, fora as outras. Com as demais ele tinha filho, mas com Ana ele não conseguia ter filho. Não que ele não quisesse, não que ela não tentasse, mas não era possível. Sabe, amada? Talvez para uma mulher casada hoje não é difícil ter filho, mas para ela era algo muito difícil de acontecer. A Bíblia diz que todo ano o seu marido, né, Eucana, oferecia sacrifício ao Senhor, tanto para Ana, como para Penina, como para os seus filhos. Que sacrifício era esse? Ele era sacerdote, ele ia diante do templo do Senhor, diante da arca do Senhor, e oferecia sacrifícios, dizendo: Senhor, atende o pedido dessas pessoas que eu tanto amo, de Penina, de Ana, que quer me dar um filho, e dos meus filhos. E quando ele oferecia esse sacrifício, amado, Ana ficava atenta, dizendo: acho que agora vai ser assim. Sabe, mesmo esse sacerdote na presença de Deus, nada acontecia na vida de Ana. A Bíblia diz que ela frequentava um ambiente onde tudo era possível acontecer. Mas por que nada acontecia? A Bíblia diz que ela saía da sua casa e ia para Siló. Siló era o lugar do templo, provavelmente era o lugar onde era a sua igreja, mas nada acontecia. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes você veio à igreja em 2017 e nada aconteceu na tua vida? Quantas vezes você orou, você foi na célula? Quantas vezes você se posicionou, você jejuou, mas nada aconteceu? Quantas vezes você buscou algo de Deus e nada aconteceu? Pastor, o que fazer agora para mudar a nossa história a partir de 2018? Primeiro, precisamos mudar a nossa mentalidade. Falamos sobre isso, que nós devemos renovar a nossa mente. Por muitas vezes nós ficamos anos, sabe, tendo uma mente de derrotado. Quando você tem uma mente de vencedor, você entra na batalha dizendo: eu vou vencer. Você não entra com um pé dizendo: olha, agora será que eu entrei com o pé direito ou com o pé esquerdo? Será que Deus vai me abençoar? Será que eu mereço a bênção? Amado, ninguém merece nada, mas pelo imenso amor de Cristo na cruz, Ele já foi derrotado toda a sua carne, e Ele foi vencedor, vencendo o diabo e toda a maldição, para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. Não é possível que algumas pessoas conseguem, você não. Não é possível, sabe? Talvez você está aqui hoje, teve 3 testemunhos muito bons, de pessoas que estavam aguardando: ah, mas será que eu posso falar para Deus? Deus, eu quero deste jeito, desta maneira, desta forma. Será que eu tenho essa oportunidade? Quando você vai ao seu pai pedir algo para Ele, você não determina. Ele não fala para você: mas como que você quer? Olha, pai, eu quero dessa cor, desse tamanho, desse jeito. Não é assim? Deus é o nosso Pai, e Ele precisa ouvir de você. Amém?
Eu quero te dizer que teve coisas que você pediu na sua infância que seu pai e sua mãe não te deram. Porque eles não viram convicção em você que realmente você queria isso. Criança, toda vez que passa algo na televisão, ela fala, no dia das crianças eu quero esse. Aí passa outro brinquedo, ela fala, não, não é mais aquele, é esse. Agora tem um que ela sempre vai dizer, talvez por 6 meses, o mesmo brinquedo. E aí nós então temos a convicção, ela sabe o que quer, é isso que ela quer, e eu vou desejar isso. Vou desejar fazer a vontade dela. Deus é assim, amado. Deus tem vontade de te abençoar todos os dias. Mas nós, gastamos tempo demais na presença de qualquer coisa, menos na presença dEle. Você fala muito, mas você não tem atitude. Às vezes nós falamos, eu quero, daqui a pouco você não quer mais, porque agora você só quis devido à situação. Mudou a situação, você não quer mais. O dia que você dobrar o joelho, nós vamos falar sobre essa mulher. E ela realmente sacrifica diante do Senhor, há um grande mover. Amém? Todo ano era a mesma coisa, sabe? Ana buscava o Senhor e nada acontecia, mas dessa vez ela falou, eu estou cansada, não aguento mais esta vida, sabe? Então, o que ela fez? Ela mudou. Repita comigo, não foi Deus que mudou. Não foi o sacerdote que mudou. Foi a postura de Ana que mudou. Onde está escrito isso? 1 Samuel 1,11 diz assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem. Ela falou, pode ser menino ou menina, ela queria um filho homem. Ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe, amado, para um milagre acontecer na minha e na sua vida, quem tem que mudar não é Deus, quem tem que mudar somos nós. Deus está aguardando realmente você dizer e fazer um voto diante dele. Pastor, nós estamos na graça, e na graça precisa fazer voto. Jesus já não conquistou tudo na cruz, fato, mas existem pessoas que sabendo que Jesus conquistou na cruz, e fica de braço cruzado aguardando que a bênção chega. Nós precisamos nos posicionar. Sabe, eu sei que tem pessoas até que você vai sair da sua casa, procurar emprego, e na bondade e na misericórdia do Senhor, antes de você sair, o WhatsApp dispara, como aconteceu com a Maiara, sabe? Mas isso não é uma prática, nós precisamos querer e dizer, a partir de hoje eu vou conseguir, a partir de hoje vai acontecer. Em 2018, amado, nós precisamos parar de arrumar desculpa para o nosso fracasso. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm mania de perseguição. Muitas pessoas param, sabe, tudo, porque fica jogando a culpa no outro. É a crise, é o governo, é o PT, é o PSDB, é o P não sei das quantas. É meu pai que não teve sorte, a minha mãe está debaixo de maldição. Presta atenção, você é único filho diante do Senhor, sempre entenda isso. Eu sei que Deus tem muitos filhos, mas eu tenho que chegar a Ele como se eu fosse o único filho, e dizer, Senhor, eis-me aqui. E quando eu tão somente confiar nele, mas está demorando 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa, creia que no tempo certo Ele fará acontecer. É você que precisa mudar. Amém? Segundo, em cima da palavra profética, crie um ambiente profético. Olha o que diz o sacerdote para ela. 1 Samuel 1,17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E dizia a ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. O sacerdote Eli disse em 1 Samuel 1,17, aí está a palavra profética, Ana. Agora foi liberada esta palavra, vai agora e cria um ambiente profético. Amado, você precisa receber a palavra hoje na igreja, o propósito que vai ser feito, e sair daqui com uma convicção, vou fazer tal coisa. Sabe, foi liberada uma palavra na minha vida, foi liberada uma palavra na célula, foi orado por mim, eu vou sair daqui com esta palavra. Você tem 2 opções, ou você continua derrotado, achando que não merece, que não vai conseguir, ou você pega a palavra que foi liberada para você e coloca em prática, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu coloco essa palavra em prática, eu vou em frente.
Eu quero te dizer que o diabo vai usar muitas pessoas para tentar te paralisar, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas Deus todo dia está dizendo: vai, vai, porque eu sou contigo. Nós precisamos nos posicionar desta maneira, nesta condição, sabe? O sacerdote disse assim: olha, pega essa palavra, Ana, vai para a tua casa. Talvez você ficou o ano 2017 inteiro, sabe, tentando, não sei, hoje eu não estou afim, amanhã não sei se eu oro. Mas o dia que você pegar a palavra, que é hoje, a palavra vai acontecer. É hoje que está sendo liberada uma palavra na tua vida. É hoje que você precisa mudar a sua história. É hoje que 2018 nós já estamos vivendo, e a bondade do Senhor chegou para ti. Para de ficar culpando os outros: é porque eu não consigo, é porque fulano não deixa, é meu marido que pega no meu pé, meu pai, é minha mãe. É você e Deus, e não existe nenhum impedimento se você permitir. Amém? Você precisa criar um ambiente profético. Eu percebi que na hora do louvor havia um ambiente profético aqui. Enquanto alguns se derramavam na presença de Deus, outros estavam preocupados em tomar água ou ir no banheiro. Você está entendendo? O que para um é muito gostoso, para o outro não faz diferença. Aí sabe o que acontece? Por que o mesmo Deus enche um e o outro continua vazio? Jesus, quando ele chegou no tanque de Betesda, ele se dirigiu a um homem, porque estava há 38 anos naquela situação. E quando ele falou para o homem: levante e ande, o homem não falou: opa, peraí, eu não consigo, será que você não está vendo que eu estou há 38 anos aqui? Ele recebe aquela palavra, ele faz então daquela palavra um ambiente profético, e ele então começa a olhar para a tua perna. A primeira coisa que ele faz é tentar mexer a perna. Uma pessoa que quer andar, amado, todo resultado que ela vai olhar é tudo que se refere à perna. Ela não vai olhar a orelha, ela não vai olhar a mão, porque o que está paralisado é da cintura para baixo. Então os meus olhos estão focados, fitados na minha cintura. E quando eu recebo uma palavra profética, eu pego essa palavra, coloco no meu coração. Ele entendeu que Jesus era homem de Deus, que Jesus era profeta, e ele então cria um ambiente profético. Esquece do mover das águas que o anjo tocava. Ele olhou para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele recebe a palavra, acredita e olha, imediatamente ele começa a sentir os seus dedos. Começou a sentir os seus pés, talvez um formigamento apenas. Às vezes você vê algo acontecendo e fala: mas não foi isso que eu pedi tal dia, tal horário para ganhar tanto, com tantos benefícios. Chegou um outro, sabe, que não tem os benefícios, o horário não é o mesmo, o salário é mais ou menos. Escuta, não se deixe enganar. Aquele que se moveu para trabalhar na tua vida, ele não é distraído, ele é atento, e o que ele faz é perfeito. Baseado na tua palavra e naquilo que você pediu, assim ele fará. Sabe, amados, Ana então cria um ambiente profético. Ela já sai da presença de Deus, ela já sai da cidade de Siló, ela já sai da igreja grávida. Paulo dizia o seguinte: quando ele estava pregando para alguém, ele sentia dor de parto. Imagina um homem sentir dor de parto. Ele vivia, sabe, no seu interior, que aquela pessoa estava nascendo de novo, e ele sentia como dor de parto. O que isso quer dizer? É quando eu trago a existência daquilo que não existe, mas eu já estou enxergando como algo real. Eu tenho duas opções: ou eu vou achar que não vai acontecer nada, que é mais uma palavra, sabe, é mais um texto, é mais um dia de culto, ou mais uma ceia. Ou eu saio daqui dizendo: a partir de hoje, 2018 vai ser diferente na minha vida. Sabe, irmãos, ela cria um ambiente profético. Número 3, entenda que o propósito vem antes do recurso. Repita comigo: o propósito, mais forte, o propósito vem antes do recurso. Como Deus diz, amado, sabe, assim como Deus é, a primeira coisa que Deus faz, a primeira coisa que Ele quer que você tenha é a visão. Enxergue aonde você quer chegar. E outra coisa que Ele quer que você tenha: propósito. Depois Ele manda o recurso. Sabe qual é a visão do homem? Primeiro vem o recurso. Quando o recurso estiver na minha mão, tiver certeza que o recurso está na minha conta financeira, aí então eu vou ver o que eu vou fazer. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. Porque Ele diz assim: pede-me as nações e eu te darei por herança. Ou seja, não há limite para que a gente possa pedir. O nosso limite está baseado naquilo que você possa crer.
Pastor, mas eu não tenho recurso. Entenda que o propósito, o desejo, o pedido, a fé, ela vem antes do recurso, porque o recurso quem dá é Ele, amado. Sabe, irmãos, quando eu fui casar com a pastora, ela tinha um salão de cabeleireiro, que antes da reforma que a gente fez depois, né, de casado, não tinha muito recurso. Eu era pastor de uma igreja muito pequena em Vila Paulina. A igreja não tinha condição nenhuma de manter o pastor. A minha irmã tinha na época uma Topic, furgão, e que ela semeou na minha vida e transformou essa Topic numa ambulância. E eu fui trabalhar com essa ambulância prestando serviço para convênios médicos. E assim, até pagar todo o custo da ambulância, era um investimento alto, não tinha muito recurso para aquilo que era a nossa visão. Porque eu disse, Senhor, eu não quero casar no quintal da casa da minha mãe, ou do quintal da casa da mãe dela, tenho nada contra, mas não era a minha visão. Puxar uma lona preta, um puxadinho, e fazer um churrasco. Eu sempre trabalhei, amado, em hotéis, e sempre trabalhei na área de buffet. No mínimo que eu precisava ter, era uma festa que tivesse sido coordenada por um buffet. Mas eu pensava, isso vai acontecer. Minha esposa era nova na fé, não entendia muito bem. Ela falava, mas nós não temos condições. Ou seja, ela queria ver primeiro o recurso, para depois ter o propósito. Falei, não, fique em paz que vai acontecer. Nós íamos procurar casa para alugar, e eu sempre fui muito chato, né? E aí cheguei numa casa e falei, olha, isso aqui tá legal, tá dentro daquilo que a gente pode pagar. E quando eu abri a porta no banheiro, os azulejos eram todos azuis, e o vaso sanitário com o bidê era rosa. Eu disse, meu Deus, como que eu vou trazer alguém aqui na minha casa com um trabolho desse? Não quero. Ela disse, mas por causa do banheiro? Eu falei, também. Parecia um carnaval, cada quarto tinha uma cor. Ela falou, nossa, como você é exigente, né, Lê? Eu falei, não, é porque Deus disse que cuidaria de tudo. E um novo convertido, às vezes ele fica assim, mas como assim Deus falou? Como que funciona isso? Deus falou no meu interior, e eu creio na voz dele, porque ele está dentro de mim. E aí, amado, eu comecei a ter então, sabe? Eu comecei a criar, eu comecei a gerar um ambiente. Só para resumir, eu casei, não sei se foi dia 21, dia 22, nunca lembro. Falo isso porque ela não está aqui, porque se ela tivesse eu já fazia cara feia. 21 ou 22 de dezembro, foi 21 ou 22, Helene? Também não lembra, né? A Irene trabalhava no salão na época. Por quê? Porque foi a época que o salão bombou, Deus deu provisão, entendeu? Deus fez acontecer. E aí eu lembro que a Irene e a Tati, né, que trabalhava no salão, nem foram no casamento, porque era próximo do Natal, e tinha muitos clientes. Então a gente casou de lá, fomos viajar, sabe? Tivemos uma ótima lua de mel, casamos num buffet muito bom em Santo André, no bairro dos Jardins. Tivemos uma casa abençoada, todos os móveis foi provisão de Deus. Sabe por quê? Porque eu gerei. Se eu fosse olhar para a provisão do que eu estava trabalhando, do salão na condição que estava, e da igreja local que não tinha condição de me manter, talvez eu não tinha casado. Mas eu quero te dizer o seguinte, amado, não importa aonde você quer chegar, o propósito vem antes do recurso. Tenha propósito e deixa que o recurso Deus fará. Eu entendi quando a Mari disse que quando ela fez, ela renovou o voto de Gideão, ela não tinha condição de cumprir. Mas o propósito veio primeiro, o recurso Deus proverá. Eu sei que vai ter mês, talvez que você fez um propósito diante de Deus que vai apertar, faz parte do processo. Deus nunca vai te dizer que Ele vai te dar uma empresa, e esta empresa não vai passar os seus altos e baixos, vai ser sempre nivelado para cima. Não é verdade, porque é nos altos e baixos que a gente cresce. Sabe, a Bíblia não relata como foi o parto, e muito menos a gravidez de Ana. Mas uma mulher que já estava há muito tempo esperando ficar grávida, com certeza ela tinha algumas limitações. Era o seu primeiro bebê, já tinha uma idade avançada. Talvez, sabe, quando a gente passa por isso, a primeira coisa que o diabo sopra no teu ouvido é assim, será que é de Deus isso aqui mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, amado, aquilo que Deus plantou no seu coração como sonho, ainda que todos duvidem, Ele vai fazer acontecer. Você só precisa se posicionar, sabe? Primeiro os propósitos, depois Ele manda o recurso. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo,
retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Talvez você fale, pastor, você está tentando me comparar com o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem tão abençoado, tão bênção diante de Deus, que ele foi levado para o céu junto com o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado. Elias estava no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. O que muda isso? É que Elias precisava fazer para poder gerar. Nós só precisamos aguardar, porque ele já fez. Sabe? Quando Elias estava passando um momento difícil, olha o cuidado de Deus. Diz assim, tudo bem, você está meio frustrado, você está aí passando por alguns problemas. Então, eu vou fazer o seguinte, vá para essa caverna, fique lá. Dentro dessa caverna passa um rio. E você vai tomar a água deste rio, uma água pura. E eu vou comer o quê? Fique em paz, porque eu enviarei um corvo, para todo dia de manhã levar um pão quentinho para você. E à tarde ele vai enviar carne. Imagina um corvo com carne na boca e não comê-la. É a mesma coisa você pegar uma salsicha, dar na boca do cachorro e falar, vai levar lá do outro lado. É muito sacrifício para ele. Ou uma linguiça, não é verdade? Mas quando Deus ordena, Ele ordena desde um pássaro, Ele ordena desde o homem, Ele ordena de todas as nações do mundo, e tudo vai proceder de uma forma fantástica, para que você seja abençoada. Elias, amado, ele só precisava de um tempo, sabe? Elias passou por uma depressão muito grande. Tem gente que fala que depressão não é de Deus. O homem que está deprimido, ele está endemoniado, não é verdade. A psicologia mostra exatamente que toda pessoa pode entrar num estado de depressão. Tem vários níveis, tem o nível espiritual sim, mas ele não estava nesse nível, ele estava cansado. Ele estava cansado, sabe, como Ana esteve cansada. Mas quando ele se entregou dizendo, Senhor, aqui está, eu não quero fazer mais nada. É o Senhor que está na direção, Deus cuidou dele. Talvez até aqui é você que está tentando fazer com a força do teu braço. É você que está procurando, sabe, fazer muitas coisas, gerar recurso. Amado, você precisa estudar, você precisa aprender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que mais você precisa aprender é confiar nele. Você pode ter 200 diplomas. Se ele não tiver no negócio, você não sai de onde está. Você pode ganhar milhões, se ele não tiver no negócio, você continua dando volta em círculo. Mas você pode não ter nada, se a bênção do Senhor está contigo, muito melhor você vai ficar. Sabe, irmãos, primeiro ele teve fome, e aí Deus mandou o corvo para alimentá-lo. Repita, primeiro ele teve fome, e aí Deus mandou o corvo para alimentá-lo. Sabe, irmão, quem vive no ambiente profético, tem que sempre vai ter que lidar com a insegurança, talvez dos recursos chegarem, depois da visão. Primeiro você tem uma visão, ele teve fome, e quando ele estava com fome, ele falou, Senhor, eu estou com fome, daqui a pouco chega o corvo. Não foi assim, o corvo chegou e falou, nossa, para que esse pão, essa carne? Nem estou com fome. Será que Deus faria isso? E daria uma coisa que você não está afim, que você não quer? A dependência de Deus que Ele quer que nós tenhamos nele é confiança, é propósito. Senhor, está acontecendo isso. Sabe por que você pode falar, pastor, mas eu vou ter que falar todo dia? Sim, porque Ele habita dentro de você. E a hora que você abrir a boca e dizer assim, eu quero isso, ali Ele está. Tem coisa que seu pai e sua mãe te dava normalmente. Quando criança, banho, trocava, fazia comida, se era o caso de mamadeira. Mas vai chegando um certo tempo que a gente vai crescendo, que a gente tem algumas coisas que você gosta e você não gosta. Você experimentou algumas determinadas frutas ou legumes, né? Ou sementes, e você não gostou. Então você vai dizer, olha mãe, tudo bem, a senhora faz lá esse alimento, mas eu particularmente não gosto. Ela vai respeitar. No começo, quando é criança, ela força um pouco. Mãe tem disso. Depois ela percebe que realmente você não gosta, não é mania, não é porque é verde, é porque você não gosta, né? Apesar que tem coisas que eu não consigo entender, né? Principalmente com adolescente.
Ele gosta de um produto de um jeito, mas o mesmo produto de outro jeito ele não gosta. Minha filha não come ervilha, mas ela gosta de sopa de ervilha. Vai entender. Mas a gente respeita, já falamos várias vezes, não muda, porque não gosta mesmo, não é verdade? E eu não posso falar nada porque eu detesto pimentão, mas eu gosto do sabor do pimentão na comida. Vai entender. Eu não como o pimentão, mas eu gosto do tempero, na carne, o pimentão, eu tiro ele e como a comida. Deus conhece o seu paladar. Deus conhece o seu propósito. Mas Deus só vai fazer quando você se posicionar como Ana se posicionou. Sabe o que ela fez? Ela foi diante do templo. Ela falou, hoje eu não saio daqui enquanto não for abençoada. Senhor, se tu me deres um filho homem, tem que ser homem, não pode ser menina. Tem que ser homem. Eu vou, depois que ele desmamar, eu vou oferecer ele no templo. Nenhuma navalha vai passar na tua cabeça. E ele vai te servir. Aí a Bíblia diz que esse menino foi o profeta Samuel, um dos profetas mais respeitados. A Bíblia diz, amada, que Deus estava precisando levantar alguém. Preste atenção no que eu vou te dizer, isso é profético. Deus estava precisando tirar o sacerdote Eli, que era o atual sacerdote daquela época, e Deus não tem pressa, Ele faz o seu tempo certo. O sacerdote Eli tinha filhos, e seus filhos eram profanos, profanava o templo, levava as meninas para ter relação sexual dentro do templo. Quando o profeta fazia o sacrifício, eles pegavam parte daquela carne para fazer churrasco com os amigos, e os seus amigos, se fosse hoje, nos dias de hoje, com certeza era tudo nóia. Verdade. Eles eram, os filhos de Eli eram os piores. Olha como Deus é bom. Só que Deus vivia falando para Eli se posicionar. Aí quando Ana vai diante do Senhor, olha como é interessante quando você faz uma aliança com Deus. Ela vai diante do Senhor e diz assim, olha, o filho que o Senhor me der, eu vou oferecer no teu templo, e ele vai servir o Senhor, e navalha nenhuma passará na sua cabeça. Ou seja, ele era um nazireu, ele era alguém consagrado e oferecido ao Senhor. Se tu me deres, eu faço isso. Tem gente que fala, mas eu não acredito nisso não, pastor. Deus não é Deus de troca. Quem disse que não? Ele não é troca na maneira que nós imaginamos a troca do dia a dia. Mas quando você oferece algo para Ele, para abençoar a tua obra, Deus se move para fazer. Deus precisava trocar o sacerdote, mas ele era apenas um bebê, o sacerdote é velho. Deus não tem pressa. Ele formou Samuel pelo próprio sacerdote, e o sacerdote já velho, amado, não quis se converter, na verdade. E se você ler a história de Samuel, você vai ver como que é a morte do sacerdote Eli. Ele era obeso, gordo, estava numa cadeira tentando fazer, sabe? Cadeira de balanço. Ele caiu para trás e quebra o pescoço. Juntamente seus 2 filhos morrem na mesma época. Quem que assume o sacerdócio? Samuel. Quem era Samuel? O filho oferecido de Ana. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você fale, mas eu fiz um voto aqui na igreja de Gideão, ser primiciante, sabe? Será que isso vai mudar alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você fizer em prol da obra de Deus, e a obra de Deus está ligada a vidas sendo salvas, você move o coração de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que o diabo quer nos roubar é o ambiente de propósito. Quarto, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Vamos ter que, este ano, romper alguns paradigmas, sabe? Precisamos nos mover, acreditando naquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Ele já fez, está feito. Mas acredite naquilo que Ele vai fazer. O ambiente profético, ele vem trazer uma nova configuração. Às vezes nós estamos acostumados com o ambiente de uma forma e Deus está mudando tudo. Olha o que diz Número capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, ou seja, toda a igreja, tu e Arão, que era o irmão dele, teus irmãos, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, e como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha,
E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E Moisés e Arão se reuniram na congregação. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Este texto tem 2 versões. Eu vou falar a primeira, depois eu falo a segunda. Deus disse assim: chame teu irmão Arão, chame toda a congregação, toda a igreja, e vai lá diante da rocha. Esse povo está com sede, o que eles precisam é água, não é? Então você vai fazer o propósito, você vai dizer para eles que desta rocha vai sair água. Talvez se Deus falasse com você, você dizia assim: como que eu vou falar isso, Senhor? E se não sair? Olha a nossa incredulidade. Moisés não tinha essa incredulidade, porque ele tinha esta aliança com Deus. E ele vai diante da rocha com toda a congregação, e ele chama aquele povo de rebelde. Por que ele chama aquele povo de rebelde? Porque era um povo, amado, como muitos de hoje querem ver para crer. Você não precisa crer depois que você viu. Quem viu, viu. Não precisa mais crer, nós só precisamos crer quando é algo que nós não enxergamos. E aí ele toca na rocha, a rocha sai água. E a Bíblia diz que Deus ficou indignado com Moisés. Ele vai, a rocha sai água, o povo bebeu da água, os animais beberam da água. Mas Moisés, o texto fala que ele toca 2 vezes, ele bate 2 vezes na rocha. Por que ele faz isso? Por uma certa incredulidade? Não, porque, desculpa a expressão que eu vou usar agora, amado, ele estava de saco cheio do povo. Aquele povo era muito rebelde. E às vezes nós agimos assim, nós estamos chateados com a família, estamos chateados com o emprego, estamos chateados com alguma coisa, sabe, quando vem a situação, em vez de você confiar, você abre a boca para murmurar. Deus não quer que você murmura. Se você até agora profetizou, gerou um ambiente profético, que vai acontecer, não adianta você cair na besteira e abrir a boca dizendo: eu acho que eu me enganei, Deus não vai me abençoar não, porque é tudo que o diabo quer ouvir. Palavras têm poder, e nós somos aquilo que nós falamos. Amém? A boca fala que o coração está cheio. Deus sempre mandava Moisés tocar na rocha para sair água. Mas em número, fala que Deus mandou fazer uma coisa mecanicamente. Ou seja, o profético vem alinhar com a vontade de Deus, que ainda não tinha sido compreendida. Sabe, irmãos, Moisés fez vários atos proféticos. Certa vez ele chegou na cidade, num lugar chamado Mara, e o povo estava reclamando porque ainda no deserto estava com sede. E o Senhor disse: vai para tal lugar, assim, assim, assim. Seguiram a nuvem, chegaram no lugar, ufa, até que enfim esse povo vai parar de reclamar. Chegou no lugar. Quando chegou no lugar, as pessoas foram, sabe, com muita sede para tomar daquela água. E quando enche a boca de água, a água era amarga. E aí eles olharam para Moisés e começaram a murmurar, dizendo: poxa, andamos tanto para chegar aqui, essa água é amarga. Moisés pega um galho de árvore e lança nas águas. E depois que ele lança nas águas, ele fala para o mesmo povo que bebeu a água amarga: pode beber, porque agora está curada. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não relata exatamente, especificamente, que árvore que é essa. Porque o segredo não está na árvore, o segredo está no propósito. Sabe, irmão, às vezes você faz um propósito e fala: nossa, alguém vai olhar e fala: é loucura. Mas o propósito que você fez, Deus vai honrar. Eu já contei isso aqui, que uma certa pessoa levou uma garrafa de pinga e uma cigarro na igreja. Chegou o pastor e falou: pastor, eu vim aqui para o senhor orar. Orar o quê? Nessa pinga e nesse cigarro. A Bíblia nunca ensinou a orar por pinga, muito menos por cigarro. Ele falou: mas como assim, irmão? Eu vou orar por uma garrafa de 51, sacou da sacola, todo mundo olhando. Mas era a fé dela. A fé dela dizia assim: se ele orar, que é o sacerdote, e tinha, detalhe, tinha que ungir. E ungir a pinga e o cigarro, vou levar para o meu marido, ele vai parar de beber e fumar. Moral da história: ele parou de beber e de fumar. Foi a pinga? Foi o óleo de unção? Foi a oração do pastor? Não, foi o propósito que ela fez com Deus. Muita gente chama isso de loucura, mas a fé realmente é para os loucos. Sabe? Tem igrejas, amado, que pregam determinadas coisas que quando a gente olha, fala: não, deve ser mentira isso daí, não é possível. Uma pessoa chega na condição X, sai na condição Y e está bem de vida. Não, não é possível, porque na minha igreja não é assim. É verdade.
Eu não acredito que milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, no Brasil e no mundo, ficariam num determinado local que o milagre não acontecesse. As pessoas, ela pode ser fanática, como dizem, pode ter feito uma lavagem cerebral, como, né, dizem, mas ninguém é louco bastante para ficar num lugar onde a mentira vai prevalecer. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ministrar o amor de Deus. Nós fazemos isso, ministramos graça e amor. Mas uma coisa que nós precisamos, como igreja, aprender é ter fé. Porque o amor e a graça vai te convencer que você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas é a fé, a atitude de fé, de determinação que você possa ter, é que vai te levar a alcançar o que você quer. Amém? Imagine você que Ana era esposa de sacerdote, era esposa de pastor. E por que ela não era abençoada? Porque ela estava acomodada. O dia que ela se posicionou e disse, chega, a partir de hoje eu vou mudar. E ela faz um voto diante do Senhor, a Bíblia é muito clara, que foi a partir do voto que ela fez com Deus. Sabe, irmãos, nós temos a opção de crer ou não crer. Mas é a palavra de Deus que diz. O profético, ele quer alinhar com a vontade de Deus. As coisas de Deus não são para serem compreendidas. As coisas de Deus são para ser vividas. Não estamos aqui para compreender, estamos aqui para obedecer. Amém? Pastor, mas eu não entendo. Então deixa o seu entendimento de lado. Abra sua mente e tenha fé apenas. Com certeza, quando alguém viu aquela mulher sacar a garrafa de 51 com um cigarro, deve ter algum burburinho no meio da igreja dizendo, meu Deus, pastor ainda vai orar por aquilo. Misericórdia, está amarrado. Se é eu, mandava essa mulher se converter. Quem tem que se converter é quem fala, porque ela está colocando em prática a fé. Amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que você determinar com o teu coração, crendo, você receberá. Muita gente não recebe, continua sendo derrotado. O que você quer viver? Um ano em que estão dizendo de crise, ou um ano que está liberado para a nossa igreja, para a vinha, que é o ano da bondade do Senhor e do favor de Deus. Eu quero viver o favor. Para vivermos o mover sobrenatural, amados, em 2018, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, sabe? E deixar em 2017, tudo aquilo que te atrapalhou, tudo aquilo que viveu. Ah, pastor, mas em 2017, eu tentei abrir um negócio, mas não deu certo. Então, só que agora você vai estar posicionado. O que Deus vai fazer? Não tenta entender. Tem gente que ora assim, Deus, eu quero que o Senhor vai lá, toca no coração daquela pessoa, sabe, vai tirando isso, vai tentando ensinar a Deus como tem que fazer. Vai levantando uma barreira, e essa barreira, essa pessoa não consegue me enxergar, e eu vou passar e ela não vai me ver. O Senhor está, sabe, quer ensinar o pastor a orar e o padre rezar Ave Maria? Deus só quer que você fale, o que queres que eu te faça? Certa vez Jesus chegou para um cego e disse assim para ele, o que queres que eu te faça? Pastor Cláudio uma vez disse, só faltou o cego dizer um cão guia, né? Porque o cego quer o quê? Enxergar. Por que Jesus pergunta? Porque Ele quer ouvir dos teus lábios. A partir do momento que você abre a boca e fala, Ele traz a existência. E quando você fala hoje, não quer dizer que necessariamente amanhã você tem que conseguir. Mas você tem que saber o que você quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E você faz o propósito e Deus cumpre na sua vida. Sabe, amado? A bênção vem depois da prova de fé. E eu quero encerrar falando a respeito da fé. Eu tenho um propósito, já tem 2 anos, com este ano. O ano passado nós começamos a procurar alguns salões, porque entendemos que o espaço ficou pequeno. Deixa eu dizer uma coisa. Se nós nos acomodarmos aqui, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sempre vai ser esse tanto de pessoas, porque não cabe mais. Tem um ditado que diz que Deus manda o frio conforme o cobertor. Deus não vai colocar pessoas todo o culto durante o ano inteiro, sabe, eu vou lá e eu não tenho onde sentar, eu tenho que ficar em pé. Primeiro que Deus não vai deixar isso, sabe, para ninguém, esse estado de ruim, da pessoa não poder se acomodar.
E aí eu tenho que chegar para o irmão e falar assim, escuta, pede para o irmão lá ficar em pé. Ele ficou em pé no culto hoje para o outro sentar. Ele ficou em pé no culto da semana que vem, mas ele vai ficar o ano inteiro em pé para alguém sentar? Mas por quê? Ele é mais importante do que eu? Não é assim. Sabe, irmãos? Então, nós estamos limitando Deus fazer as coisas. E este ano, eu coloquei no meu coração, nós vamos mudar isso. E como que nós mudamos? Fazendo propósito. Eu comecei a declarar que em 2018 eu não queria nenhum desempregado na igreja. Nós sempre tivemos essa palavra. Aquele que é fiel à casa do Senhor, Deus não vai deixar desempregado. E se ficar desempregado, vai estar recebendo seguro-desemprego até o dia que terminar a última parcela. E quando terminar, o emprego já está pronto. Assim tem acontecido. É porque eu fico lembrando Deus do voto que eu tenho, da aliança que eu tenho, não é porque eu vivo isso. E quando a pessoa vem falar comigo, eu falo, fique em paz, porque Deus vai prover. Ah, pastor, eu preciso me aposentar, o INSS não está, sabe, ninguém está conseguindo. Eu lembro na época que a Cota foi se aposentar. Era uma época que o INSS estava de greve. É ou não é, Cotinha? Está aqui, não me deixa mentir. Ela veio, nós oramos e falou assim, essa semana, não importa se quem está de greve, você vai se aposentar. Fato. Não foi uma semana, foram 3 dias. Porque ela tinha um propósito diante de Deus. Então, amado, eu quero orar neste momento.